Olá, bom dia a todos. Nós vamos começar mais uma apresentação hoje, da aula aqui do CEPET, junto com o Hospital Vitabatel. Hoje a gente vai ter o prazer de falar de débito cardíaco. Eu digo prazer porque o débito cardíaco é uma variável fundamental para a gente, quando a gente quer avaliar o fluxo, avaliar a perfusão, avaliar a oxigenação dos tecidos, né? Então, o débito cardíaco é uma variável importante. Nem sempre a gente tem em mãos assim, o débito cardíaco de uma maneira direta. Então, hoje a gente vai acabar discutindo sobre isso. Geralmente, a gente fica tentando imaginar o que não interfere, o que interfere, o que não interfere no débito cardíaco com variáveis periféricas, mas hoje nós vamos falar exclusivamente do débito cardíaco aqui. João, quem vai apresentar aula para a gente vai ser o João. O João, nosso residente de medicina intensiva, R2. Fica com você, João. Bom dia a todos, então. Meu nome é João, dando continuidade, então, ao livro, né, de nutrição hemodinâmica. Hoje o capítulo que a gente vai tratar vai ser sobre o monitoramento do débito cardíaco. E, inicialmente, é um capítulo tanto quanto curto, né? Ele não entra na profundidade sobre o débito cardíaco. Então, eu acabei colocando algumas informações a mais para tentar complementar e enriquecer um pouco mais a aula. E, de introdução, basicamente, é importante saber o que é, na verdade, o débito cardíaco, né? O débito cardíaco, ele, basicamente, é a quantificação do fluxo gerado pelo coração, do fluxo sanguíneo gerado pelo coração. O fluxo predispõe duas unidades, então, que a gente vai acompanhar, né? Que é uma unidade de volume por um determinado tempo. A gente costuma colocar o débito cardíaco em litros por minuto, né? E, como o Rafael já disse, querendo ou não, a variável macrohemodinâmica mais importante que a gente tem, mas não só o débito cardíaco, mas principalmente a variação do débito cardíaco a partir das intervenções que a gente vai instituindo para o manejo do paciente. E o capítulo do livro ele começa com uma introdução, né, bem resumido, que basicamente o débito cardíaco ele era extremamente difícil da gente conseguir quantificar antes do século XIX, até boa parte do século XIX, inclusive. Né? Tinha uma técnica, tanto de material, e não tornava nem um pouco factível a sua quantificação à beira-leito. Só que lá no século XIX começou a surgir, né, os métodos como a diluição de soluções corantes, inclusive foi a gente teve a aula do doutor Camini, que era o que ele fazia, né, inclusive na Faculdade de Medicina da USP. A reinalação de CO2 vem muito pautada por aquele princípio, o princípio de Fick, né, que seria do consumo, né, de oxigênio dos tecidos, dando uma ideia do débito cardíaco, e um primórdio da onda de contorno de pulso, né, e tem sua relação com o fluxo sanguíneo com base no seu contorno, mas assim, muito experimental, pouco prático. Até que na década de 70, né, o Schoen e o Gans, né, eles tiveram uma ideia de conceber um catéter, né, um catéter pulmonar, que através da termodiluição ele conseguiria, né, a cateterização arterial-pulmonar, ele conseguiria inferir o débito cardíaco além de pressões de enchimento e pressões do lado esquerdo do coração. Aqui eu trouxe só a descrição da técnica do catéter pulmonar, publicado, seu nome, em maio de 1970, 4 meses antes do famoso artigo, né, que acabou disseminando mundialmente o catéter pulmonar, também do Schoen do Gans. E aqui no canto inferior, eu coloquei só um artigo importante que eu achei interessante, que é do Otto Frank, do Frank Starling, onde ele faz a descrição matemática, né, da curva da PAM em relação ao débito cardíaco e suas possíveis aferições, e que tornou possível, muitas vezes, a gente ter a beira-leito no monitor do débito cardíaco através da onda de contorno de pulso. Então, na década de 90, né, a gente começou a ir para um lado assim, que, ok, temos formas de aferir o débito cardíaco, mas a gente consegue fazer isso de alguma maneira que não seja tão invasiva quanto o catéter pulmonar, por exemplo. Então, devido a essa demanda que tinha, né, tornar mais fácil a sua aplicação na rotina de uma UTI, surgiu, através do ecocardio, né, por ser uma medida não invasiva, em tempo real, e de fácil utilização, e análise de contorno de pulso, que é o que a gente conhece hoje através das curvas da pressão arterial não invasiva, né, através de uma uma artéria periférica, sendo automático, e muitas vezes, como o Eduardo deu na última aula, a fotopleiografia, que é através da curva de saturação, né, do contorno de pulso do oxímetro que a gente tem.
Bem, e através dessa história, o que a gente pode inferir, né? O que a gente quer de um débito cardíaco? Como é que a gente quer? Qual que seria o monitor ideal que a gente teria, né, na prática? Seria aquele monitor com uma medida mais confiável e mais acurada, preferencialmente que não fosse invasivo, suas medições fossem contínuas em tempo real, automatizada de preferência, né, para excluir a nossa necessidade de estar todo o tempo ali tendo que fazer intervenções para aferir o débito. E no caso que fosse usuário dependente, por exemplo, no ecocardio, que houvesse maneiras de minimizar ao máximo a interferência do usuário para evitar distorções do usuário dependente e que fosse principalmente fácil de implementação na rotina da UTI. Né? Então, aqui eu vou começar a descrever provavelmente o que a gente teria, né, os principais monitores de débito cardíaco. O primeiro que o texto traz é o termo de diluição e diluição. Né? O primeiro é o termo de diluição. Ele é considerado o padrão ouro, né, dos outros métodos, é o que a gente vai usar como referência, inclusive, para avaliar a confiabilidade dos outros, que eu vou falar adiante. Ele é o mais confiável e tem um monitoramento intermitente. Né? Aqui, no caso do Swan-Ganz, a gente sabe que ele faz uma aferição a cada 3 minutos, por exemplo, né, através dessa termodiluição que ele esquenta o termímetro, e através do esfriamento, né, da variação de temperatura, ele consegue inferir qual é o fluxo, portanto, qual é o débito cardíaco. Temos outros métodos utilizando termodiluição transpulmonares, que é os mais comuns, temos o pico e o volume view, e a diluição de lítio. Né? A diluição de lítio não é tão comum, assim, mas a gente tem o lítico, por exemplo, que ele usa através da infusão de lítio, ele calcula qual que é a velocidade de concentração, né, entre um ponto e outro do catéter, para daí aferir quanto está o débito cardíaco. A grosso modo, só para resumir qual que seria a ideia, basicamente é assim: quanto maior o fluxo, quanto maior o meu débito, maior vai ser a velocidade de concentração, né, pressão no líquido, ou menor vai ser a variação de temperatura, no caso da termodiluição. Tá? Aqui uma foto exemplificando o Swan-Ganz, esse é o monitor mais avançado, onde a gente vai ter tanto o balonete, vai ter a oximetria central contínua, vai ter o termímetro, né, a gente consegue coletar exames, consegue avaliar as pressões de enchimento. Esse daqui é um esquema do pico, né? É muito parecido com o volume view, então eu vou usar o esquema do volume view até pela qualidade da imagem que ficou um pouquinho melhor aqui no slide, tá? Basicamente, do volume view, a gente usa um catéter venoso central, né? Ele é ligado num data box, né, que eles chamam, aqui em cima, onde a gente vai aferir, a gente vai infundir uma solução a determinada temperatura, e ela vai circular através do coração direito, parte pulmonar. O interessante é que aqui na parte pulmonar a gente consegue ver a água transpulmonar, e quando a temperatura chegar no catéter arterial, geralmente é na artéria femoral, que inclusive serve para monitorar a PM, ele consegue captar através dessa informação, ele faz um cálculo matemático e infere qual foi o débito cardíaco com base nessa diluição da redução da temperatura que foi injetada no catéter central e foi informado na PAM. Aqui é interessante, eu coloquei só uma maneira de resumir esses métodos. Né? Temos o catéter pulmonar, basicamente ele usa a termodiluição na catéter pulmonar, ele é o mais invasivo de todos, né, devido inclusive a forma de medir as pressões. É uma cateterização de artéria pulmonar que a gente vai usar para inferir o débito, e temos algumas definições que eu acho mais importantes. Né? Esse aqui não era uma imagem do livro, né? Ele foi tirado do manual de monitorização hemodinâmica da MIB, basicamente onde a gente vai ter as restrições de cada método, né? O que pode interferir, falsear os valores que a gente está encontrando. Temos os chances intra- e extracardíacos, valvopatias, arritmias e grandes variações de temperatura. O pico é muito parecido com o volume view, os dois funcionam da mesma forma, então, assim, as mesmas indicações, a mesma forma de aferir, só não vai mudar a marca. E arritmias é o que mais impossibilita esses dois métodos, chances igual dos Swan-Ganz, valvopatias igual dos Swan-Ganz, e aqui entra um detalhe a mais, né? Tanto para o pico quanto para o EVMIL, o balão intraórtico também vai falsear os resultados encontrados no débito cardíaco. E o lítico daí é parecido com os outros dois, só que utilizando o lítio dessa forma. Então, pacientes que são usuários de lítio, estão em vigência de bloqueadores musculares, também vai falsear por causa da concentração encontrada ao final para inferir o débito cardíaco. Bem, o outro monitor que a gente usa para inferir o débito cardíaco é o controle de pulso. O controle de pulso, eu coloquei essa imagem porque, assim, como é que a gente consegue calcular, através de uma onda de pressão, qual é o débito cardíaco? Através de um cálculo integral, a gente calcula qual é
o volume injetado de sangue, então, né, compete toda a fase sistólica até o nó dicrótico, né, com o fechamento da válvula aórtica, e essa área embaixo da curva, quando a gente faz integral dessa área, a gente vai ter o valor do débito injetado pelo coração. Tem um pouquinho, né, através de um outro mecanismo, na verdade, que é um pouco mais complexo, não é tão simples assim. Tem um mecanismo de Windcastle, que ele usa uma parte de complacência da parte arteriolar, onde entra um pouquinho na conta do débito cardíaco, através do controle do pulso, a parte diastólica, né, um mecanismo de contrapulsação à fração injetada de sangue. Mas qual que é o bom? O principal desse mecanismo, né, o controle do pulso, é que ele é automático, ele é contínuo, ou seja, a cada frequência cardíaca eu vou estar tendo um resultado de débito cardíaco na tela. Ele não é um operador dependente, porém, quanto aos valores absurdos, ele é limitado, uma vez que tem influência de arritmias, né, uma vez que se não pega bem o controle do pulso, o que torna muito sensível a erros de mensuração em artefatos. Né? Então, tem que estar todo sendo muito bem calibrado, quarto do espaço intercostal, linha axilar, para conseguir aferir com precisão o débito cardíaco, senão ele vai ter um resultado falso. Aqui são os dois principais, né, utensílios que a gente tem, né? Um também é do Edwards, o outro é o Pico, né? Aqui é curioso, né, que os dois sistemas funcionam de maneira integrada. Né? O FlowTrack, para ele é o transdutor da PAM, onde a gente vai ter o débito cardíaco, o volume sistólico, a variação de volume sistólico e a pressão arterial. Né? A figura aqui em cima demonstra, né, a área embaixo da curva, inferindo qual que é o valor ventricular ejetado. E o Pico, da mesmíssima forma, é idêntico. Né? O transdutor vai quantificar a área embaixo da curva, né, do volume injetado, e portanto dar o débito cardíaco ao final. E aqui eu coloquei uma outra classificação também no manual de nutrição hemodinâmica da NIB, porque ele está com uma classificação que vira e mexe a gente acaba conversando e vendo em outras literaturas que são os métodos calibráveis e não calibráveis. Começando pelos calibráveis, então. A gente vai ter o Pico Plus, né, o Pico 2, Lítico Plus, e o EV1000, que faz parte da plataforma, desculpa, o volume 1000 faz parte da plataforma do EV1000. Qual que é o legal desses métodos calibráveis? Né? Ele exige que sejam calibrados inicialmente, como o próprio nome já diz. Aqui vai mostrar o que é necessário, né, os recursos, o que é requerido para dar as informações, a medida do débito cardíaco, de que forma que ela é calculada, né, cada 3 segundos, no caso do Pico, a cada batimento no lítico, e o EV1000 também a cada bit by bit, cada batimento cardíaco. Só que isso muda um pouco se ele tivesse associado ou não à plataforma do FlowTrack ou do volume view. E as variáveis que a gente consegue tirar através de cada um desses utensílios. Né? E dos não calibrados, aqui eu só vou destacar dois, que é o LID e o FlowTrack, que é exatamente isso, o monitor débito cardíaco só com base na curva de pressão arterial, onde os dois estão sensíveis à concentração de lítio, né, o lítico, curva da PAM, arritmias não podem ser usadas, e a forma dos resultados. Né? O FlowTrack a cada 20 segundos, e o lítico, como no Lítico Plus, a cada batimento. Muito bem, mas vamos lá, evoluindo. O que eu posso de menos invasivo ofertar para o paciente para ter mais fácil na UTI? Temos o ecodoppler, né, o ultrassom cardíaco, que é o método transesofágico e transtorácico. Transesofágico, eu não vou entrar muito aqui na particularidade, porque a gente não tem tão fácil acesso a ele aqui na UTI que a gente faz. Vou ficar mais no transtorácico, vou explicar com mais calma depois. Mas qual que é o ponto? Eles não são invasivos, né? É uma agressão quantitativa, não só qualitativa, mas não só quantitativa, mas de uma forma qualitativa da função cardíaca. A gente consegue ver como é que está a simetria das paredes. Isso facilita bastante, alguns auxilia bastante no diagnóstico e outras comunidades, inclusive, que podem ter um déficit cardíaco. Porém, ele é um operador dependente, né? Tem uma limitação muito importante das janelas, porque a gente precisa de 2 janelas torácicas para conseguir inferir o déficit cardíaco. E é um método intermitente. Então, eu tenho que estar ali à beira-leito com o paciente, com o eco na mão, para ver se mudou ou não o débito cardíaco. Mas vamos lá, falando sobre o transtorácico, que é o que nos interessa. Para configurar o débito cardíaco, eu preciso de 2 janelas. A primeira é aparecer no eixo longo, que é essa daqui do canto direito da tela, onde eu vou ter essa imagem. O que eu quero dessa imagem? Eu só quero saber qual é o diâmetro da via de saída, qual é o diâmetro da válvula aórtica, certo? Que é por onde o sangue vai ser injetado ao final da sístole. E na outra janela, que é essa aqui do lado esquerdo, onde eu vou precisar de um eixo apical de 5 câmeras, tá? Porque eu preciso estar vendo a via de saída para jogar o PW, que é onde vai me dar a curva de velocidade, né? Essa curva que a gente vê através do PW é a curva de velocidade, e vai me inferir, uma vez que eu faço o VTI é a integral da velocidade de tempo. Quando eu faço a integral da velocidade,
eu descubro a distância. Se eu tenho uma distância e multiplico por uma área, seria como eu estivesse calculando o volume de um cone. Né? Eu tenho uma circunferência redonda, que seria a válvula de saída, a válvula aórtica, uma distância, que seria a altura, que é percorrida pelo fluxo, portanto, o risco de débito cardíaco, uma vez que multiplique pela frequência. Aqui eu coloquei um método bem fácil, essa figura é muito feliz quem fez ela, porque ela mostra um detalhe bem importante quando for calcular no eixo longitudinal a via de saída. Eu tenho que calcular logo abaixo da inserção das válvulas aórticas. Tá? Muitas vezes dá um erro muito importante, porque uma vez que eu calcular a área πr ao quadrado, se eu calculo errado essa parte, vai ser elevado ao quadrado esse meu erro. Consequentemente, influenciando o débito cardíaco. O VTI não tem muito erro, basicamente eu vou fazer o contorno ali, muitas vezes algumas vezes dão automaticamente esse valor. E débito cardíaco é a frequência vezes o volume ejetável. O volume sistólico é multiplicando o volume do cone, né, que seria o que a gente conseguiu através das duas equações, multiplicar pela frequência cardíaca que eu estou vendo no monitor, me dá o débito cardíaco. E por último, que o livro traz, é a bioimpedância e bioreatância. Essas duas formas de calcular o débito cardíaco são, assim, foram mais antigas, assim, há uns 20 anos atrás, teve uma grande expectativa em relação a essas, porque seria um método menos invasivo, de maneira contínua e automática. Né? Através desses eletrodos seriam dispostos em caixa torácica, né? Na parte da base, da parte dos ápices, através do impulso elétrico de baixa amplitude de alta frequência, ele ia passar pelos tecidos e ia gerar um contrafluxo da corrente através da bioimpedância, uma ideia dos tecidos, da velocidade sanguínea, e através de cálculos, qual seria o débito cardíaco. Não é tão simples avaliar isso, temos vários fatores que podem interferir, portanto, ele não possui uma boa correlação com os métodos de termodireção transpulmonares. Então, quando a gente coloca o débito cardíaco encontrado dos monitores de bioimpedância, um sondância, por exemplo, aqui é um valor que é discrepante e que faz perder muito valor dentro de uma UTI, quando a gente quer um monitor de precisão. Sempre paciente com marca-passo, hipertensão pulmonar grave, insuficiência mitral aórtica, ou patologias outras da aórtica, valor intra-aórtico, tudo isso vai interferir no resultado que eu encontrar, que eu não torno muito frequente em ambientes de UTI. E, por final, o livro traz algumas mensagens finais, que são bem importantes, né? Que os monitores têm um enorme salto na sua aplicação, uma vez que eles vão se tornando cada vez mais precisos, e a ideia é que eles vão se tornando cada vez menos invasivos. Eles têm inúmeras particularidades que a gente tem que saber muito bem na hora que for indicar algum deles, né? Por exemplo, paciente com arritmia, eu não posso indicar uma termodiluição com um pico, com um volume vivo, um valor totalmente errado. E os dois últimos casos, eu acho que são os mais importantes, que é basicamente assim. Quando eu tenho um monitor automatizado, pouco invasivo, ele é um refinamento só. Eu não quero identificar o choque, qual é o melhor terapêutico. Eu quero basicamente refinar meu manejo clínico. O que ele é extremamente efetivo para pacientes pré-operatórios, dias de grande porte, transoperatórios e no pós-operatório, certo? E naqueles monitores, por exemplo, com a teste de sondância, eu preciso de um monitor, ele é preciso, né? Ele vai me dar o valor exatamente, vai ser um multiparamétrico, então ele é para pacientes que têm uma estabilidade hemodinâmica com choques complexos, onde uma pressão de enchimento vai me fazer diferença no manejo, vai me mudar a minha terapêutica, ok? Seria basicamente isso, Alfa. Obrigado. Obrigado, João. A aula foi muito boa. Acho que assim, a gente teve duas partes na aula, né? O primeiro, o que é o débito cardíaco ali. Segundo, os métodos de monitorização do débito cardíaco. Então, assim, o que é o débito cardíaco, né? O débito cardíaco é que o nosso coração vai conseguir gerar de fluxo, né? Por forma, a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E qual que é o débito cardíaco ideal? A gente tem um número fixo, um débito cardíaco que a gente tem que atingir, tem um target, tem um objetivo? Não. Na verdade, a gente tem que entender o débito cardíaco como uma variável mais complexa, não uma variável tão simples assim. Então, quando nós estamos estudando, a princípio, nos livros eles colocam um limite inferior normal e um limite superior normal. Mas o débito cardíaco ele precisa corresponder à demanda daquele paciente.
Hoje, o paciente anestesiado, sedado, tem uma demanda diferente, o paciente com um choque agudo, com sangramento, tem um outro tipo de demanda, né? Então, acho que é importante que a gente tenha em mente que o débito cardíaco ele não é algo fixo. Nós usamos o número, geralmente, para que a gente tenha alguma ideia, tendência, né? 2,5, 3,5, 5,5 litros por minuto, mas quando nós estivermos na beira do leito ali, avaliando o débito cardíaco do paciente, eu acho que a gente não tem que se fixar no número. Naturalmente, existe lá um número que é muito baixo, 0,9 litros por minuto, 1,5 litros por minuto, e aí é naturalmente baixo. A gente deve se apegar na tendência e a gente deve se apegar se aquilo está sendo satisfatório para a demanda aguda do paciente. Quando a gente tem o débito cardíaco de uma maneira direta, por exemplo, algum desses monitores que você mostrou para a gente, ou então seja com o ecocard, nem sempre a gente precisa ficar calculando o débito cardíaco, porque a tendência da VTI, né, da velocidade de tempo integral, a tendência nos leva a raciocinar sobre o débito cardíaco, já que se eu não mudar muito a frequência cardíaca, o diâmetro da saída do ventrículo é sempre o mesmo. Então, quando nós temos essa medida direta do débito cardíaco, o débito cardíaco é a nossa variável principal. Então, se eu fosse fazer um slide, assim, uma vez eu acabei fazendo um slide que eu fiz um sol e no centro do sol eu coloquei o débito cardíaco. E aí, em cada raio, eu botava PVC, né? Colocava outras avaliações de volume diastólico final, outras avaliações de pré-carga, colocava PAM. Então, são todas outras variáveis que nos levam a inferir o débito cardíaco. Mas, porque nem sempre a gente tem o débito cardíaco na mão. Essas variáveis, elas servem para a gente ver o que pode fazer para otimizar o meu débito cardíaco. Posso otimizar o meu débito cardíaco usando o meu volume sistólico ou utilizando a minha frequência cardíaca. O meu volume sistólico eu posso otimizar aumentando, diminuindo a pré-carga, eu posso otimizar usando o inotrópico positivo, o cronotrópico positivo. Isso tudo, né, ou diminuindo a pós-carga, aumentando a pós-carga, tudo isso aí faz com que o meu débito cardíaco seja mudado. E você só deve interferir no débito cardíaco do paciente se aquele débito cardíaco, de alguma maneira, estiver ineficaz com sua demanda. E como que você vai saber isso? Por variáveis de perfusão. Então, o que seria? A gente usa variável de perfusão como o tempo de enchimento capilar, a gente usa a diurese como uma variável de perfusão, óbvio que tem um mega fator confusional, mas a gente usa a diurese como um fator de perfusão, né? Às vezes variação de temperatura, a gente usa variáveis de oxigenação para entender a perfusão, como lactato, como saturação venosa central ou saturação venosa mista. A gente pode usar, então, o contorno de pulso, o método de termodiluição, o contorno de pulso, quando ele é não calibrável, é interessante aquela figura. Nós não precisamos saber o cálculo, porque ninguém consegue fazer esse cálculo, mas tem que se entender daquela figura o seguinte: a morfologia do contorno de pulso, ela tem a sua parte diastólica, a sua parte sistólica, e o nó dicrótico é o fechamento valvar. Então, se a gente fizer a área sobre a curva, entre a parte diastólica até a parte sistólica superior, e a gente parar ali no nó dicrótico, é fácil de entender que o que dá aquela alteração de pressão, que dá essa morfologia da curva, é o volume sistólico. Quanto maior o volume sistólico, a princípio maior a diferença entre diastólico e sistólico, e maior e diferente vai ser esse cálculo. Claro, como o volume sistólico está na fórmula do débito cardíaco, então alguém teve esse raciocínio e o volume sistólico vezes frequência cardíaca vai acabar te dando um débito cardíaco. Ele é não calibrável. Os não calibráveis, eles têm um fator de correção no seu software.
a princípio, eles tendem a imaginar qual que seria a complacência da tua aorta, que é necessário, né? Porque nem sempre a morfologia da pressão, daquela curva de pressão de pulso, o pico, a distância, a diferença entre pressão sistólica e diastólica vai ser o mesmo, porque as pessoas elas têm diferentes complacências. E como que eu vou saber essa diferença de complacência? Nos métodos não calibrados, eles têm um banco de dados enorme lá, e quando você coloca a idade do paciente, quando você coloca o gênero do paciente, você coloca o peso do paciente, a altura do paciente, ele vai buscar no seu banco de dados e traz algo muito, muito aproximado para a gente, muito, muito legal. Visto que a gente não tem fazibilidade nesse método. O paciente já estaria com uma PAM. Né? Então, e se o número absoluto for diferente do número absoluto do Swan-Ganz, até você terminou a aula falando de bioimpedância, às vezes se o número absoluto da bioimpedância for diferente, o que vai me interessar mais é a tendência. O débito cardíaco, mais do que o número absoluto, mais a tendência dele, se ele está tendendo a subir, a descer, se alguma medida que eu tomo, porque eu acho que aquele paciente precisa de volume, ou precisa de droga, ou precisa de inotrópico, se ele responde aquilo ou não, e se nós precisamos tomar aquela medida, e o que te leva a saber se você precisa ou não tomar alguma medida para interferir no débito cardíaco é o paciente que precisa de fluxo, tá? Com a perfusão periférica ruim. O CAP, né, o catéter arteriopulmonar, ele é o termo de lição realmente padrão ouro. Nossos outros, eles foram comparados na inferioridade com o CAP, pelo aquele método de Stuart-Hamilton. E inicialmente era intermitente, jogando soro gelado, soro de menor temperatura, e depois ele acabou sendo de um método contínuo. Ao invés de esfriar o sangue, a gente esquenta o filamento térmico, mas continua sendo de termoinhibição, né? Porque o princípio, a lei, né, o cálculo de Stuart-Hamilton é o mesmo. Medidas de débito cardíaco invasivo intermitentes são muito pouco factíveis na beira do leito. Eu usei alguns catéteres de Swan-Ganz na beira do leito, intermitente. A princípio, para hoje em dia, já não nos interessa muito mais, porque nós sabemos que tempo é vida quando o paciente está chocado, nós precisamos resolver aquele déficit de oxigênio, aquele déficit de perfusão o mais rápido possível, senão nós teremos aumento da mortalidade. E o fato do paciente, você ter que fazer um débito cardíaco, toma uma medida, aí volta a medir o débito cardíaco, nem sempre você já perdeu o time da variável que você mexeu, você perde muito tempo, dependendo do número de pacientes graves que você tem na UTI. Então, o Swan-Ganz, quando ele se tornou débito cardíaco contínuo, realmente, do ponto de vista prático, se tornou muito melhor. Os métodos transpulmonares, eles são métodos de contorno de pulso, só que são calibráveis. Então, nós temos os contornos de pulso não calibráveis, o Lítico Rapid e o FlowTrack, que são nomes comerciais, mas os transpulmonares, eles também usam o contorno de pulso para te dar o débito cardíaco. Só que você calibra isso, o método transpulmonar. E como a calibração ela vem do lado direito para o lado esquerdo da circulação, então é por isso que nesses métodos transpulmonares, tirando o lítico, que usa lítio, mais o pico e o volume vil, você precisa da PAM na femoral, porque para que não haja muita diluição da sua calibração. Então, vem como se fosse um acesso central, a estrutura ali é como se fosse um acesso central, só que aquele acesso central é específico do kit, e é necessário que a gente tenha uma pressão femoral para que
aquele sangue coletado, né, aquele sensor, na verdade, né, vai sentir a termodilição, a calibração, ele não seja tão afetado. Então, como ele é transpulmonar e passa pelo pulmão, ele dá algumas variáveis muito interessantes para a gente, além de calibrar e ser mais fidedigno do que o controle do pulso não calibrável, ele nos dá alguns índices, como água pulmonar extravascular, índice de permeabilidade, volume diastólico final global, que são variáveis de inflamação do capilar pulmonar, de edema inflamatório ou não, né, ou edema hidrostático, e de uma função, algo que avalia a pré-carga, né, de uma maneira mais global, mais volumétrica, mais ou menos como a gente discutiu na beira do leito a semana passada, aquele paciente que estava com CAP, né, com consonância. A gente teve um paciente com CAP aqui, e ele não era volumétrico, e nós estávamos discutindo. É melhor para você inferir, estimar pré-carga, volume, para você estimar fluxo, do que a gente botar pressões, como pressão de oclusão da artéria pulmonar ou pressão venosa central. Mas e tem que entender a limitação de todos. Todo método existe uma limitação, tudo na vida é uma limitação. E qual que eu uso, né? Qual o método de débito cardíaco, para mensurar o débito cardíaco que eu uso? Tem uma figurinha muito legal acho que é de 2016, um artigo do Critical Care Forum, assinado pelo Tebu e pelo Javier Monet, e assim, eles fizeram um método de monitorações minimamente invasivos e fizeram uma revisão. E eles fizeram uma figura ali, um esquema, que também tem algo parecido no nosso nossas diretrizes de monitoração hemodinâmica, que, a princípio, você precisa ver macrohemodinâmica como frequência cardíaca, pressão arterial, fazer o ultrassom, né, ultrassom pulmonar, faz um VTI, se você souber, avalia ali a parte funcional e anatômica do coração, vê contratilidade, vê tempo de enchimento capilar, vê volume urinário, nível de consciência. A princípio, você precisa avaliar isso para todo mundo. Aí, se o paciente não tiver algumas contraindicações, não tiver com uma dose tão alta de droga vasoativa, aí pode ser que esse paciente ele ainda precisar de mais, se ele não responder inicialmente a tua avaliação inicial, que você precisa, então, ser um pouquinho mais agressivo e colocar um método de monitorização e, às vezes, só uma análise de controle de pulso não calibrável já está ok para você. Tem paciente que vai ficando muito grave, né? Principalmente os pacientes que fazem disfunções ventrículo direito. Às vezes a gente consegue entender o paciente ele é muito pouco responsivo, tem contraindicação de colocar esses métodos de avaliação do débito cardíaco não calibráveis, porque tem uma arritmia severa, porque uma arritmia discreta, até que uma FA sem grandes alterações, hoje em dia, né, ou algumas extrasístoles, não pouco frequentes, isso hoje até que o método corrige. Mas um paciente com uma FA aguda ou uma arritmia severa, esse método ele perde um pouco, já que ele usa a morfologia de controle de pulso. Então, esse paciente vai precisar de algo a mais. Se você estiver dirigindo e estiver perdido, pode ser que você precise de um GPS um pouquinho melhor. Então, o GPS um pouquinho melhor seria esses métodos mais invasivos de monitorização do débito cardíaco. E aí a gente cai, então, nos transpulmonares e no catéter de artéria pulmonar. E os dois podem ser usados? Os dois podem ser usados. Aqui a gente usa o catéter de artéria pulmonar, que é a ferramenta que nós temos à disposição, que é excelente. Mas se você tem todas as ferramentas na mão, você pode usar o transpulmonar, certo? Porque aí você tem algumas informações a mais, como índice de permeabilidade e água pulmonar extravascular.
Só que se o paciente tiver disfunção de ventrículo direito, a suspeita toforessa, ou uma hipertensão pulmonar severa, que você acha que esteja complicando a sua manejo hemodinâmico, aí pode ser que o catéter de artéria pulmonar seja uma ferramenta mais adequada, mesmo você tendo o trânsito pulmonar. Então, eu acho que, para resumir essa aula, primeiramente, antes de falar de monitorização do débito cardíaco, a gente precisa entender o que é o débito cardíaco. Entender o que é o débito cardíaco. Você tem que monitorizar algo que você saiba o que é. Senão, não adianta. Depois que entender o que é o débito cardíaco, quais são as variáveis que influenciam no seu débito cardíaco, entender o débito cardíaco ele não é uma variável fixa. Ele é uma variável que responde à sua demanda. Então, não tem o débito cardíaco ideal. Tem aqui, né, o débito cardíaco fixo, um número. O débito cardíaco não é de 4 a 6 litros por minuto e você tem que atingir esse target. Não, o débito cardíaco depende. Pode ser que de manhã o paciente tenha um débito cardíaco, uma necessidade de débito cardíaco, que à tarde ele tem algum problema, ele aumentou a sua resposta metabólica ao trauma, ele fez um sangramento e ele precisa, então, mudar o seu débito cardíaco. Então, é interessante que não existe um débito cardíaco fixo, ideal, assim, que você deve seguir. Você deve, cada paciente, você vai ter que avaliar, e aí aquele número que aparecer ali no monitor vai te servir para você saber para onde você tem, se a medida que você vai tomar na beira do leito vai estar respondendo sim ou não, e se é adequado aquilo para você. Né? Então, é importante entender que o débito cardíaco ele é algo mais complexo que isso. E depois, a segunda parte dessa aula, assim, quais são os métodos de monitoração do débito cardíaco? Porque já que você vai buscar a querer entender o débito cardíaco, se o paciente é grave, você vai ter que monitorizar de alguma maneira. Seja um ecocardio, seja de uma maneira pouco invasiva ou de uma maneira muito invasiva. Acho que era isso que eu tinha para falar, doutor. Ótimo, vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que tenho muito pouca coisa para poder dizer, acho. Primeiro do que em menos do que 20 minutos, o João fez uma bela revisão do artigo, do capítulo. O capítulo, aparentemente, ele não aborda como manipular o débito cardíaco, está muito mais nos aspectos técnicos de como fazer a aferição do débito cardíaco pelos diversos instrumentos, e acho que você estava muito confortável viajando em todos eles, João. Foi muito bom, e a gente vai ter uma aula bem legal aí para quem quiser aprender ou quiser ter uma introdução nos diversos métodos de monitorização do débito cardíaco. E acho que depois os comentários do Rafa foram ótimos. Assim, vai tudo par e passo com aquilo que eu penso também de débito cardíaco, e aprendi bastante com o que o Rafa disse. Queria enfatizar talvez duas coisas com relação ao débito cardíaco. O Rafa acho que falou isso no meio várias vezes, né? Acho que a primeira coisa é de que o débito cardíaco é a variável hemodinâmica mais escrava que a gente possui. A gente acha que o débito cardíaco ele é preponderante, que ele determina muitas outras variáveis hemodinâmicas, mas na verdade ele é o contrário. O débito cardíaco ele é de uma determinada forma, ou ele é com um determinado número, porque o doente tem um determinado retorno venoso, né? Aquela ideia do Guyton, dos fisiologistas da década de 50, de que o coração bate apenas para poder dar conta do retorno venoso. O retorno venoso talvez seja a variável mais importante. É o retorno venoso que faz o coração bater, porque se o coração não bater em 30 segundos, o ser vivo, qualquer que seja, que tiver um coração, morre rapidamente, porque ele não consegue dar conta com o seu retorno venoso, seja para o coração direito, seja para o coração esquerdo.
Então, primeiro, você tem um débito cardíaco que é proporcional ao retorno venoso. E segundo, você tem um débito que, consequentemente, é a pré-carga. Segundo, você tem um débito cardíaco que é consequência do teu metabolismo periférico. Né? Se você aumenta o teu metabolismo periférico, aumenta o débito cardíaco. Se você diminui ou dorme, você diminui o débito cardíaco. Tudo isso manipulada fundamentalmente pela pós-carga. Então, a pós-carga dilata, quando você tem o metabolismo aumentado, diminui a pós-carga, aumenta o débito. Então, o débito, eu não sou determinado pelo meu débito. O Rafa, que está aí, não é determinado pelo seu débito. O João, que está aí, não é determinado pelo seu débito. É o João que está aí desse jeito é que determina o débito cardíaco que ele tem. E que quando eu olho para o João e vejo que ele está conversando, ele está urinando, está bem profundido, não me interessa o número do débito cardíaco, o débito cardíaco está bom. O débito cardíaco é uma variável escrava que está correspondendo bem à função do João, a do Rafa, a minha, de qualquer pessoa normal. O débito cardíaco só passa a ser uma variável importante naquelas situações clínicas em que fluxo é importante e que o doente não está indo bem, e a gente quer ver então por que esse fluxo, qual é a alteração desse fluxo e de que forma as minhas intervenções podem alterar esse fluxo. Aí vem todas essas medidas de débito cardíaco, que elas não são feitas corriqueiramente, mas são feitas naqueles doentes que estão numa situação de hipofluxo, uma situação mais refratária, e que precisam de uma medida dessa habitualmente para poder guiar uma intervenção terapêutica, porque existe uma situação cardíaca que não consegue dar conta da demanda periférica ou dar conta do retorno venoso que esse doente está tendo. Acho que na hora que a gente for estudar daí a aplicação do débito cardíaco, que provavelmente deve ser o capítulo seguinte, eu não estou aqui com todos os capítulos do livro, mas acho que manipular o débito cardíaco nos doentes mais críticos, ela é uma coisa importante, mas conhecendo essa fisiologia e conhecendo as limitações das diversas medidas de débito cardíaco de beira de leito, elas são fundamentais para poder interpretar esse débito cardíaco dentro do quadro clínico de doente a doente de uma forma personalizada. A segunda é de que eu me lembro há uns 15 anos atrás de ter sido desafiado a falar por que o débito cardíaco no Swan-Ganz era considerada a variável gold standard. E não é possível dizer que o débito cardíaco medido pelo Swan-Ganz seja gold standard. Né? Todas as outras variáveis, todos os outros métodos de débito cardíaco têm uma tentativa de se comparar com o débito cardíaco do catéter de Swan-Ganz. Acontece que o catéter de Swan-Ganz nunca foi comparado com nenhum outro método. E ele foi ganhando preponderância ao longo do tempo como sendo padrão. Mas como o João mostrou um pouco, como a Camille mostrou ou conversou de uma forma mais vaga, mais importante, na reunião na semana retrasada, essa medida de débito cardíaco ela é feita através de cálculo de uma integral de distribuição de temperatura, né, alguns centímetros depois da introdução de um soro gelado numa porta proximal de um catéter. A chance de que isso tenha vários erros, imprecisões e inacurácias é muito grande. Mas isso não é para poder dizer que o valor não é absoluto, mas para poder dizer que desde que você tenha um bom método de débito cardíaco, seja qualquer um desses, é muito mais importância, é muito mais importante a variação desse valor aí ao longo do tempo, com as diversas intervenções que a gente pode fazer na beira do leito, do que propriamente um número. Quer dizer, pela segunda vez estou dizendo que talvez o número ele seja menos importante, porque o débito cardíaco, primeiro, ele é escravo, segundo, que ele passa a ser importante só em situações extremas,
naquelas situações de hipoperfusão ou de baixa resposta. E nessas situações é mais importante ainda a forma como a gente vai monitorar esse débito cardíaco ao longo do tempo com as diversas intervenções que a gente deve fazer. É claro que para poder chegar nessa síntese, você precisa conhecer toda a fisiologia, tudo aquilo que o João comentou no artigo, tudo aquilo que o Rafa comentou e que certamente vai comentar quando vier a parte prática da utilização do débito cardíaco na beira do leito, porque sem essas informações preliminares não é possível fazer boas intervenções e utilizar o débito cardíaco de uma forma inteligente na beira do leito. De qualquer forma, é talvez o lado dos lados mais bonitos da medicina intensiva, né, Rafa? A medicina hemodinâmica, ela é apaixonante por causa disso, né, dessas diversas variáveis que tem matemática, tem tecnologia, tem fisiologia envolvido, mas muitas incertezas, né, que deixam a gente sempre perguntando e fazendo inquisições na beira do leito, as diversas intervenções, será que isso realmente é importante? Enfim. Na década de 90, a gente tinha certeza que mexer com o débito cardíaco era a variável mais importante. E deu com os burros na água. A gente se aprendeu nos últimos 20 anos de que ela é uma variável fundamental, importante, sim, mas em situações extremas, em situações daquela em que você identifica que o coração não está conseguindo satisfazer ou o retorno venoso ou a demanda periférica, se mantém com hipoperfusão ou congestão, aí esse doente precisa ter manipulação direta do débito cardíaco. Mas na maior parte das vezes, o débito cardíaco apenas representa aquele estado hemodinâmico do doente naquele momento. E a gente vai, doutor, a gente vai tirar uma foto com o senhor, fica aí. Eu vou mostrar aqui para o senhor. Olá, turma. Eu acho. Deu? Bom, última aula do ano, né, Rafa? Mas a gente volta aí em fevereiro ou março, né? Então, até mais, doutor. Legal. Tchau, um abraço para vocês. Obrigado, João. Obrigado a todos aí.